primeiro capítulo é um capítulo que eu chamo de entrelinhas, né? Que é o que é o processo desde a concepção à construção do jogo. Eu chamo isso de entrelinhas, né? Que fica são os processos que ficam entre esses dois pontos. Então, o que eu quero dizer com isso é que para você conseguir projetar, implementar e distribuir o seu jogo, você precisa entender conceitos. E esses conceitos, você vai evoluindo eles cada vez mais quando você vai colocando eles em prática, né? Não adianta você só praticar, você tem que praticar em cima de conceitos. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Luiz Fernando Reinoso, faço análise de desenvolvimento de sistema, e a gente vai começar o nosso curso de jogos, tá? Posteriormente a gente vai usar uma ferramenta, uma engine, que é o DK. Poderia ser qualquer outra, eu gosto de falar muito isso. A UDK ela é mais convencional, entendeu? Tem muitas outras, tem a Unity, tem a CryEngine. Então, independente da engine que você usar, se você tiver um conceito bom de jogo, você vai se dar bem com qualquer uma delas. Então, vamos lá. Bom, eu quero abordar os aspectos dos jogos, falar um pouco de mercado, atividade, histórico e desenvolver conceitos aqui com vocês. Bom, a gente vai ter esses tópicos, né? São 6. Esse histórico e característica dos jogos, né? É tudo base nas minhas pesquisas de projetos que eu já fiz. Que eu vou falar um pouquinho no final, talvez, na questão da bibliografia, mas a gente vai falar de histórico, jogos, cultura, a reação das pessoas, o mercado e a influência do público nos jogos, né? Você vai fazer um jogo para vender, né? Provavelmente. Claro que a gente vai se divertir antes. Bom, histórico e característica dos jogos. Primeiramente, o que é um jogo? Bom, a minha definição, o meu entendimento de um jogo é que um jogo ele é entendido como uma interatividade que dá ao usuário controle sobre ações, mesmo que de forma limitada. Ou seja, você deixa ele ter poder de escolha em um ambiente artificial ou controlado, né? Porque um jogo não precisa ser um jogo eletrônico, pode ser um jogo de baralho, desde que você tenha um certo controle. É o que as pessoas confundem, né? Acho que quando a gente fala jogo, tudo é computador hoje em dia, mas na realidade não, né? Você pode criar um jogo de baralho também, um jogo de tabuleiro, né? Criatividade é tudo. A arqueologia registra a presença de jogos desde 1600 d.C., né? Principalmente jogos romanos, né? Muitos jogos hoje, principalmente God of War, né? Baseado, né, no Olympus, né? Aquela coisa de mitologia, né? Ou seja, porque eles praticavam jogos, né? Guerras e tal. Então, os jogos, a gente fala que ele faz parte da cultura justamente por esse aspecto histórico que ele traz consigo. Ele é um reflexo humano, né? Na tela. Né? Os jogos são reflexos nossos na tela. O jogo mais antigo é o jogo de Ur, né? Senet e Mancala. São os mais antigos que se sabe, né? O jogo do Tovolado que é o mais antigo. Tem referência dele em Portugal. É um jogo que tem pouca referência também de como eles se jogavam e tal. Mas isso indica que jogos estão aí há muito tempo. Bom, na nossa era, né? A gente pode começar a falar de jogos da época de 60, porque na década de 60 as pessoas viviam, né, com aquele medo, né, dos massacres que estavam ocorrendo no Vietnã e a pressão de uma guerra nuclear, né? A gente está falando da Guerra Fria. A gente fala da Guerra Fria porque William Gibson, né, um pesquisador da National Laboratories, ele criou um game a partir de um osciloscópio, né, processado por um computador analógico e criou um joguinho chamado Tênis para Dois, né? Por que a gente fala em Guerra Fria? Porque isso era um equipamento militar, né? Então os caras, o primeiro videogame saiu de uma máquina militar. Então, mas consta no site conceituado de Massachusetts Institute of Technology, né, o famoso MIT, né, que o primeiro jogo da história não foi tênis programming. Por quê? Porque o William Gibson não achava que o que ele tinha criado era importante para a humanidade. Mas era, né? Então ele não registrou, vamos falar assim. E com isso, Martin Gezi, Steven Russell e Wayne Whitman
Eles, inspirado em livros de ficção científica do autor Smith, né, já falecido, como consta ali, eles criaram um game chamado Space War. Space War rodou num computador, né, PC, o PDP-1, né. PDP-1 foi uma geração de computadores, né, por motivo de curiosidade muito interessante, né, principalmente hospitais, né, que mexia com muitos aparelhos. Ele dominou por muito tempo, né, a geração PDP-1, teve até o PDP-11, 12, não sei. Mas foi uma geração de computadores que mudou a humanidade aí. Bom, enfim, era um computador que custava cerca de 120 mil dólares, né? Isso em 1962, né? Então o computador não era qualquer um que tinha, né? Não era qualquer escritório de contabilidade, como hoje em dia. E Space War é esse joguinho aí, né? Igual você vê aqui, era mísseis, né? E você ia atirando nos mísseis. Era um jogo bem simples, né? Com a máquina que tinha alguns cabites, né? De velocidade. E interessante você ver nesse jogo, você ver quando eu falo que jogo é cultura, é que os mísseis, essas coisas que apareciam, eram um reflexo do que a humanidade tinha naquela época. Por quê? Porque estava no meio da Guerra Fria. Então todo mundo tinha medo de mísseis e essas coisas. Então a nave destruindo mísseis, né? Se você parar para pensar, era bem conflitante com o que eles estavam passando na época. Então o criador de jogos ele tem essa coisa de trazer o ambiente externo, né, o que está acontecendo em volta dele, e colocar dentro do jogo. E isso que é ser um designer de jogos. Você não precisa ser um super fera de 3D, é você saber conceituar a sua ideia. E é mais ou menos assim que eu quero iniciar o curso. Bom, Rafael Baer, conhecido mundialmente como o pai dos consoles de videogame, nasceu em 1922. O interessante de Rafael Baer é que ele criou o primeiro console caseiro, o Magnavox Odyssey, né? Que você trazia vários joguinhos e podia jogar na sua televisão. Mas foi Nolan Bushnell, o fundador da Atari, quem popularizou a forma que Rafael Baer havia feito, né? Bem em cerca de 10 anos antes. Bom, ele fundou a Atari em 1972 e criou um joguinho famoso, né? O famoso Pong, né? A gente não vai fazer um Pong, mas poderíamos, vamos ver. Bom, mas eu gosto de... Vou pular um pouco essa história e vou falar de jogos como Mario, Zelda e Castlevania, Mega Man, que se tornaram marcos históricos na indústria do videogame. Pelo enredo, música e cenários, né? Os caras conseguiram difundir um enredo bacana com a música que ficava na sua cabeça e com coisas assim que faziam nexo ao jogo. Isso popularizou muito o jogo. O enredo passou a realmente fazer parte do jogo, fazer você sentir o enredo na pele, fazer você querer jogar muito. Então, o interessante é que, graças ao videogame, a tecnologia avançou muito, né? Desde o PDP-1, que era 18 bits de processamento, a exemplo do Super Nintendo, que ele já veio com 67 MHz, 4 KB de memória, para até 8 a 16 MB.